palavra do Senhor no livro de Judas, que diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando escrever-vos em toda diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salva um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois aqueles que não creram. E os anjos que não guardaram o seu princípio, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-se na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e suas cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ainda após outra carne, foram postas, por exemplo, sobre a pena do fogo eterno. Não obstante também estes, semelhantes adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e blasfemam das potestades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal daquilo que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, nós temos aí um momento que fala da Bíblia Sagrada, que nos alerta alguns momentos que é sobre as ciladas que o inimigo nos coloca. O inimigo nos coloca em ciladas, e o livro de Judas está colocado aqui como um alerta. Como nós devemos nos proteger para não cairmos nas ciladas do inimigo. Aí ele fala aqui que ele sauda a igreja. Isso está acontecendo dentro da igreja. Imagina, acontecendo dentro da igreja. Ele fala que ele sentiu a necessidade de alertar algumas pessoas, porque ele estava vendo que estava acontecendo ciladas dentro da igreja. Como hoje, o inimigo continua colocando ciladas para tentar derrubar, para tentar enganar aqueles que estão buscando a salvação, aqueles que estão querendo alcançar a maravilhosa bênção que é a salvação. E o que ele diz? Ele diz que, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: olha, muitos estão sendo introduzidos dentro da igreja. Pessoas que não têm nenhum fundamento, pessoas que são ímpias, estão ali para tentar destruir a igreja. Pessoas que entram no templo, que fazem até mesmo parte do rol de membros, mas são pessoas que nunca aceitaram a Deus. Só falaram de boca para fora. Por quê? Porque a todo momento, com seus atos, negam a Deus. E hoje nós olhamos para muitas pessoas e vemos que as pessoas dentro da igreja são maravilhosas, mas o seu real testemunho é péssimo.
O seu real testemunho é horrível. Por quê? Porque negam a Deus. Deus é amor e ele não tem amor. Deus é honestidade e a pessoa não é honesto. Deus é paciente e a pessoa não é paciente. Deus é para estar acima de tudo, mas Deus não é acima de tudo para essa pessoa. Então, o inimigo passa a usar essas pessoas com o fundamento de destruir aqueles que estão querendo salvar ou que estão salvos. Mas o Espírito Santo usa o apóstolo Judas e ele fala que é bom lembrar que não devemos cair nas ciladas do inimigo. Aí ele fala que o inimigo já é conhecido. Ele fala, isso já é conhecido, as suas ciladas, as suas formas são conhecidas. Aí ele passa a falar como é que ele age. Aí ele fala, olha, o inimigo está introduzindo pessoas e usando pessoas que têm péssimo testemunho para que essas pessoas possam desanimar as outras. Para que possa, essas pessoas que estão iniciando no evangelho, passa a desanimar. Então, é a primeira cilada, é colocar desânimo nos corações, é colocar incredulidade no coração. É a pessoa introduzir pessoas malignas para que possa falar sempre mal de aquilo que se relaciona a Deus. Aí ele fala que o segundo passo é bem conhecido, porque desde o povo de Israel, ele fala que o povo começou a murmurar e Deus o destruiu. Ele está relacionando quando o povo recebe a notícia daqueles 10 príncipes, 10 homens que falam mal. Quando olha a terra de Canaã, apenas 2 que formam as 12 tribos de Israel é que falaram bem, os 10 falaram mal. Desses 10, a murmuração aumentou e foi chegar a 23 mil pessoas e estava se espalhando. O inimigo sabe que quando começa a agir de forma de murmuração, de fofoca, de falar mal, de desqualificar as obras de Deus, isso daí é como um fogo que pega em palha seca. Rapidamente forma-se um grande fogo. Por isso que Deus não perdoou aquele povo, porque Deus não admite ser chamado de incompetente. A murmuração é você achar que Deus é incompetente, que Deus não está sob o controle de tudo. Aí você começa a se queixar. Aí ele parte para a próxima cilada. Aí ele fala assim, olha, e a outra qualidade é muito bem conhecida. É a liberdade excessiva. É a liberdade como tinha em Sodoma e Gomorra. Pessoas que tinham sua liberdade sexual de todas as formas a qual a Bíblia, a qual a igreja, a qual o povo de Deus não fazia parte. E começa-se com uma pessoa que se envolve, uma pessoa escolhida por Deus se envolve e começa a fazer parte de uma cidade a qual seria destruída, a qual serviu de exemplo como que seria o castigo no fogo eterno, ou seja, lançado com labaredas de fogo e enxofre.
Então ali a liberdade excessiva. Aí ele fala assim que muitas pessoas estão adormecidas, estão achando que aquilo ali é normal, que essa liberdade excessiva, ela não é excessiva, mas a Bíblia condena certas liberdades, porque certas liberdades são pecados, e pecados levam para a perdição eterna, que a Bíblia está falando que é exemplo da pena do fogo eterno. Aí ele fala, não obstante, essas pessoas não aceitam dominação, ou seja, não aceitam as autoridades constituídas. Eles não querem obedecer a Deus, nem aqueles a qual Deus colocou como autoridade constituída. E acabam falando mal. Aí ele fala assim que até mesmo eles falam mal das potestades, dos demônios, de coisas que a Bíblia está falando aqui que eles não conhecem. Muitas vezes a pessoa cai numa incredulidade e acha que pelo fato de alguns erros de pessoas, de algumas autoridades que Deus constituiu, mas os erros dele, Deus vai com essa pessoa, vai ter com essa pessoa, porque Deus não esquece. Aí ele dá o exemplo que o arcanjo Miguel, quando ele disputava o corpo de Moisés com Satanás, ele não ousou falar nenhuma maldição, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Então aqui ele está falando que a pessoa, se você não conhece, se você não tem o poder, as maldições, as palavras torpes, os palavrões, isso daí não vai melhorar nada na sua vida, não vai assustar o inimigo das nossas almas. E não façamos como no versículo 6, que diz que os anjos que não guardaram o seu princípio, ou seja, eles não guardaram os seus dons, que era de adorar e glorificar o nome de Deus, mas caíram na conversa daquele que é mentiroso, daquele que é o pai da mentira. E Satanás enganou um terço dos anjos que estavam no céu, que são miríades e miríades, e se transformou hoje no que são os demônios. São muitas pessoas, e parte desses daí estão presos, estão acorrentados para o último dia. E assim eles vão ser, conforme o livro de Apocalipse diz, que vai chegar uma época que Satanás será preso juntamente com todas as suas potestades. E assim vai ser julgado e condenado e jogado ao fogo eterno, e todo aquele que não quis aceitar o nome de Jesus Cristo. Então não nós possamos ser pessoas racionais, que minha Bíblia está dizendo. Esses, porém, dizem mal daquilo que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, eles agem como pessoas irracionais, pessoas que se corrompem facilmente, pessoas que se vendem, pessoas que colocam-se como pessoas que nada sabem, a troco de ganhar algum dinheiro, de alguma facilitação, dinheiro que não podem, nem vai levar a pessoa para o céu, porque o céu não é conquistado com ouro nem com prata, e sim com a graça misericordiosa de Deus. O céu é conquistado com arrependimento e aceitação de Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Eu espero que você possa ouvir essa gravação e você possa se atentar que Deus tem algo maravilhoso para você. Você vai se livrar de todas as ciladas que o inimigo colocou. Por quê? Porque Deus jamais vai deixar os seus desamparados.
Eu espero que essa palavra maravilhosa faça uma grande obra no seu coração e na sua família.